Você já percebeu que algumas pessoas até conhecem muito de Bíblia, mas que parecem não conseguir enxergar a beleza do que Jesus realmente revelou? E ao mesmo tempo, existem pessoas que abraçam o novo de Deus, mas que desprezam tudo aquilo que veio antes. Então surge a pergunta: como juntar o antigo e o novo sem perder a verdade de Deus? Jesus respondeu isso com uma parábola muito curta, tão curta que muita gente passa por ela sem dar muita atenção. Mas essa pequena fala de Jesus guarda uma mensagem profunda sobre maturidade espiritual, entendimento das Escrituras e o reino de Deus. Hoje nós vamos explorar a parábola do dono da casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E talvez você descubra que essa fala de Jesus explica como nós devemos enxergar toda a Bíblia Sagrada. E nesse vídeo aqui você vai entender o que Jesus quis dizer com coisas novas e velhas, o porquê essa parábola é essencial para compreender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento e o que ela revela sobre uma fé madura, equilibrada e realmente transformadora. E no final, você vai perceber que Jesus não veio apagar o que Deus já havia feito, mas ele veio cumprir, revelar e aprofundar a revelação de Deus. E essa parábola ela aparece em Mateus capítulo de número 13. E nesse capítulo Jesus contou várias parábolas sobre o reino de Deus. Inclusive, cada parábola tem um vídeo aqui no canal, então assista. A parábola do semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. E depois de ele ensinar tudo isso, Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam todas essas coisas? E eles respondem: sim. Jesus conclui com uma última comparação. Por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é como um dono da casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Parece até uma frase simples, mas ela é extremamente rica, porque Jesus está falando sobre como alguém ensinado pelo reino passa a lidar com a verdade de Deus. Então, nós vamos analisar por partes. Porque Jesus primeiro ele fala de um escriba instruído no reino dos céus. E o escriba era alguém especializado nas escrituras, era um estudioso da lei, alguém treinado para ensinar. Mas Jesus não está falando de qualquer escriba. Ele fala de um escriba que foi formado pelo reino, ou seja, alguém que não apenas conhece os textos antigos, mas agora entende essas verdades à luz de quem Jesus é. Depois, Jesus usa a imagem do dono de casa. Esse homem possui um tesouro na sua casa, e desse tesouro ele tira as coisas novas e as coisas velhas. E a imagem é de alguém que tem uma riqueza armazenada e sabe usar bem o que possui. Então, nessa parábola, o que significa e o que são as coisas velhas? As coisas velhas apontam para tudo que Deus já havia revelado muito antes, lá no Antigo Testamento, que era a lei, os profetas, as promessas, a história de Israel, os princípios antigos das Escrituras. E Jesus ele não estava desprezando isso de forma alguma. Pelo contrário, ele estava mostrando que o que Deus falou no passado continua valioso. E as coisas velhas, elas não são inúteis, elas fazem parte do tesouro. E o que Jesus quis dizer, estava dizendo com relação às coisas novas? As coisas novas apontam para a revelação mais plena trazida por Deus. Agora, à luz do reino, aquilo que estava prometido começa a ser compreendido de uma forma
mais profunda. Porque o que era sombra encontra cumprimento. O que era expectativa encontra realização. O que antes estava parcial agora ganha clareza em Cristo. Em outras palavras, Jesus ele não joga fora o antigo, não. Ele mostra o verdadeiro significado do antigo e acrescenta a plenitude ao novo. Ou seja, Jesus ele estava querendo dizer que ele era a revelação de tudo aquilo que já vinha dizendo a lei, os profetas, daquele que já vinha dizendo sobre o Salvador, que era Cristo. Então era isso que Cristo queria mostrar. Ele não estava desprezando os antigos, mostrando que aquilo tinha, não, mas aquilo estava apontando para quem viria, que estava ali diante deles, que era Cristo. Então, o que Jesus ele está querendo nos ensinar? Que quando a gente ler a Bíblia Sagrada, a gente deve considerar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sobre o prisma de Cristo, que Cristo é o tema central das Escrituras, porque no Antigo Testamento é como se dissesse, olha, Jesus ele virá, e no Novo Testamento Jesus ele veio. Então no Novo Testamento é Jesus cumprindo o que já estava no Antigo Testamento. Então tanto o Antigo quanto o Novo nós temos que olhar e entender que um complementa o outro, que o Novo Testamento é o cumprimento do que estava no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento sem o Novo ele fica incompleto, porque falta alguma coisa. De quem que ele está falando? E quando a gente pega o Novo Testamento sem o apoio do Antigo Testamento, fica algo vazio, sem sentido. Então, o que Jesus ele estava ensinando? Que tanto o Antigo Testamento não deve ser desprezado, mas o Novo também, a plenitude também deve ser encarada. Então, o que Jesus estava dizendo? Para nós, principalmente que estudamos as Escrituras, que vivemos as Escrituras, analisar o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre a visão de Cristo e que Cristo é o centro das Escrituras. Então, e a maturidade espiritual não está em escolher entre o que é velho e o que é novo, não. Está em saber tirar do tesouro as duas coisas no mesmo tempo certo e da forma certa. Porque quem entende o reino de Deus, ele aprende a valorizar a continuidade da revelação de Deus, o cumprimento dessa revelação em Jesus e a sabedoria de aplicar essa verdade à vida cotidiana. E essa parábola mostra que o discípulo maduro ele não vive preso apenas ao passado, não. Nem fica fascinado apenas ao que parece novo, mas ele aprende a reconhecer o valor do que Deus já disse e a beleza de que Deus revelou plenamente em Cristo Jesus. E essa parábola ela fala muito com a nossa realidade hoje, porque existem dois erros muito comuns que as pessoas cometem na atualidade. É conhecer a tradição, é viver preso apenas àquilo que é antigo, que é conhecer a tradição, a linguagem religiosa, os textos, os conceitos, mas se enxergar como tudo isso aponta para Cristo e para o reino de Deus. E o segundo erro também é querer apenas o novo, como se tudo que Deus já revelou antes pudesse ser descartado. Mas Jesus ele mostra um caminho muito mais profundo. Uma fé madura, ela não despreza raízes. E o que também não rejeita a luz que Cristo trouxe de forma alguma, mas pelo contrário, ela une a profundidade e a renovação. E isso nos leva a uma pergunta muito importante: temos tratado a verdade de Deus como tesouro realmente? Porque só tira coisas novas e velhas do tesouro quem primeiro reconhece que possui algo precioso. Talvez a grande beleza dessa parábola esteja aqui. Deus não está construindo uma fé rasa, sem memória. E também não nos está chamando para uma religiosidade congelada, sem vida. Mas Ele está formando discípulos que sabem olhar para trás com reverência e olhar para Cristo com entendimento.
Discípulos que aprendem a enxergar unidade, profundidade e beleza em toda a revelação de Deus, porque talvez a pergunta final desse vídeo seja: você está apenas acumulando reconhecimento religioso ou você está aprendendo a tirar do tesouro de Deus verdades que transformam realmente a vida de qualquer pessoa? Porque quem entende o reino não apenas guarda o tesouro, mas ele aprende a viver a partir dele. E Jesus começa e conta uma parábola que confronta realmente a nossa maneira de ver, confronta realmente aquilo que nós achamos que muitas vezes aquele famoso jeitinho que vai dar certo. Próxima parábola nós iremos falar sobre o remendo de pano novo em roupa velha, e Jesus nos confronta dizendo que ele não veio remendar a nossa velha vida, mas sim nos dar uma nova vida. E se esse conteúdo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.